Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu quero conversar com você hoje sobre a palavra cérebro apodrecido. Eu imagino que talvez você já viu essa palavra muito por aí pela internet, já deve ter ouvido muitos influencers falar sobre ela, muita gente explicar o que ela é, mas eu quero fazer aqui para você um guia definitivo sobre cérebro apodrecido, te apresentar os sintomas e como isso está realmente prejudicando a nossa sociedade como um todo e principalmente como que você pode melhorar aí o seu cérebro apodrecido. Para você que está chegando aqui agora e não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal e na descrição aqui do vídeo tem um link para você também se inscrever no Cartas Filosóficas, que é onde eu mando toda semana um e-mail para você com textos filosóficos, com assuntos muito interessantes para te ajudar aí no seu autoconhecimento. Então vamos lá. A palavra cérebro apodrecido, ela foi uma palavra que foi escolhida lá pelo dicionário de Oxford em 2024. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, já faz algum tempo que essa palavra já foi escolhida, mas o impacto dessa palavra e o que significa cérebro apodrecido ainda é relevante nos dias de hoje. E as pessoas não percebem muito o que isso significa. A palavra cérebro apodrecido do inglês significa brain rot, ou seja, cérebro apodrecido. E realmente, essa palavra ela chega a assustar um pouco, né? Quando a gente fala cérebro apodrecido, a gente imagina, não, eu não tenho o meu cérebro apodrecido. Quem tem o cérebro apodrecido é o outro, mas eu não. Fica aqui comigo que você vai conseguir perceber se você está sofrendo com algum declínio cognitivo já. Essa palavra cérebro apodrecido, ela é, como eu falei, ela é um fenômeno que tem impactado não somente os jovens nessa era do TikTok, de conteúdos rápidos, de conteúdos rasos, mas também as pessoas ali dos seus 30 para cima que não sabem como lidar muito bem com as redes sociais. Vale a pena lembrar, se a gente for pensar pela evolução, né, pelo processo evolutivo das espécies do ser humano, o nosso aparato biológico, ele não se preparou evolutivamente na mesma velocidade que acompanham as tecnologias. Isso quer dizer que o seu cérebro, que a sua visão, que a sua fala, o seu corpo como um todo, ele não está adaptado 100% à tamanha velocidade da tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Se você pensar, por exemplo, em tecnologia, a cada 6 meses nós mudamos drasticamente a tecnologia, agora com chat GPT e tantas outras coisas de inteligência artificial, existe uma evolução muito rápida, mas o biológico do nosso corpo ainda não conseguiu chegar. Normalmente a evolução vai levar aí milhares de anos para conseguir fazer alguns ajustes no nosso corpo. Então, para você que não tem milhares de anos para sobreviver aí, você precisa adaptar de forma muito rápida. E esse brain rot vem dizer justamente isso, essa nossa incapacidade de adaptação ao conteúdo raso e superficial que nós temos hoje, basicamente na internet. E aí pode surgir a questão, mas então eu tenho que me adaptar a esse conteúdo rápido? Na verdade, não. Você precisa aprender a lidar com esse conteúdo rápido, você precisa aprender a lidar com o conteúdo cada vez mais superficial. Se você for pensar nos dias de hoje, as pessoas estão sofrendo cada vez mais com problemas de concentração, estresse, ansiedade. Eu conheço pessoas que têm 15 anos que estão estressados assim que eu falo, meu Deus, 15 anos você está nesse nível de estresse, não vai chegar aos seus 40. Então hoje nós estamos estressados, ansiosos, dificuldade de dormir, a concentração das pessoas hoje, ó, está indo para o saco. Então nós percebemos que cada vez mais a nossa mente vai ficando debilitada e que vai contribuindo para esse fenômeno do brain rot. O brain rot, ou cérebro apodrecido, ele vai prejudicar principalmente três características nossas. A primeira, a nossa capacidade de pensar. Isso pode parecer bobo, mas cada vez mais as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar. Sem entrar em debates políticos, mas você pode perceber como que anda o debate político no nosso país. Está sendo um debate profundo, está sendo um debate de ideias, ou muitas vezes as pessoas elegem determinados políticos com medo de outro político assumir o poder. Então nós percebemos que nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensar. Um outro efeito que nós temos do cérebro apodrecido, nós estamos perdendo também a nossa habilidade de sentir.
Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre a empatia, mas gradativamente nós estamos perdendo a nossa sensibilidade para as coisas belas, para a música, para a arte, para a poesia, para a filosofia. Hoje nós encontramos com muita facilidade pessoas que não gostam mais de arte e acham muitas vezes que as artes não servem para nada, é apenas um gasto de dinheiro ou um gasto de tempo. Isso acontece porque a maioria das pessoas estão ficando cada vez mais limitadas cognitivamente, então elas acham que o problema está numa obra de arte que ela não consegue entender, mas não no pensamento dela, não na mente dela, que não consegue mais processar a complexidade de uma obra de arte. Então, essa nossa perca dessa habilidade de sentir, ela também é um efeito colateral do cérebro apodrecido. Um outro problema que também afeta, e olha, muita gente mesmo, é a inabilidade de agir. Hoje nós vemos pessoas que têm muitas escolhas, muitas coisas para fazer, tem uma infinidade de coisas que elas querem fazer, mas elas simplesmente não conseguem agir. Então nós estamos entrando num processo em que a pessoa tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para explorar, tem tanta coisa para ler, são tantos vídeos, é tanto meme na internet que ela simplesmente se sente travada e não consegue fazer as coisas. Já aconteceu isso com você? Você precisa fazer uma coisa, mas não consegue fazer, é como se você ficasse impedido de agir, você sente que você não tem força para fazer aquilo que precisa, isso já é um dos sintomas desse cérebro apodrecido. Então, para a gente resumir, o que é o cérebro apodrecido? Primeiro, é o cérebro que ele tem o excesso de conteúdo raso. Hoje, especificamente, nós podemos falar das redes sociais, mais especificamente no TikTok e no Instagram, onde muitas vezes você tem que ver um vídeo por um minuto e meio, as pessoas não têm tempo de ouvir aquilo com calma, diferente aqui do YouTube, onde a gente pode falar com calma, onde você pode fazer alguma coisa na sua casa enquanto você me ouve e você vai aprendendo, você tem tempo de assimilar o conhecimento. Então, esse conteúdo raso está cada vez mais prejudicando a sua mente e também o conteúdo repetitivo. Já aconteceu com você de entrar nas redes sociais e você vê que todo mundo parece, tá tudo meio que parecido, né? Fisicamente a gente consegue ver que as pessoas estão começando a ter mais ou menos uma mesma cara, principalmente se faz muitos procedimentos estéticos no rosto, a pessoa acaba tendo uma cara genérica. E se nós olharmos para o conteúdo das pessoas, se nós olharmos para o que está sendo ensinado nas redes sociais hoje, nós vamos perceber que esse conteúdo está cada vez mais repetitivo. As pessoas repetem a mesma coisa, do mesmo jeitinho. Muitas vezes copiam o conteúdo de uma outra pessoa igualzinho, sem se dar conta. Não se engane se você acha, por exemplo, que eu não sou fã de redes sociais. Eu adoro redes sociais, eu acho que é importante, a gente precisa. Talvez nós não vamos deixar as redes sociais tão logo, porém é importante a gente saber como usar as redes sociais. Se você é uma pessoa que sente que está viciado nas redes sociais, se você é uma pessoa que verifica o seu celular de tempos em tempos, se você é uma pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que você vai fazer é grudar no seu celular para ver as notícias, para ver as mensagens, talvez você já está passando do limite do uso das redes sociais. Então, por mais que eu goste das redes sociais, eu acho importante a tecnologia na nossa sociedade como um todo, eu entendo que também é importante a gente conseguir limitar isso e a gente conseguir usar as redes sociais com sabedoria. E aí eu acho que cada um tem a liberdade, cada um deve ter, pelo menos se imagina, que cada um tenha o bom senso de saber aquilo que é melhor para você. Então você vai começar a olhar, será que eu estou vendo muito conteúdo raso? Será que a minha concentração está ficando cada vez pior? Será que eu estou ficando menos empático com as pessoas? Essa autoavaliação ela é feita por você e não por outra pessoa que acha que você está dessa forma. Um outro problema que nós temos do brain rot é a falta de complexidade. Nós temos pessoas, hoje cada vez mais, que são especialistas assim de rede social. Sempre quando acontece alguma notícia de economia, de filosofia, de política, de medicina ou de, de física, a pessoa ela quer dar a opinião dela e ela se torna um especialista. A pessoa não entende nada de economia, às vezes está com
Às vezes a pessoa está com o nome no SPC, mas ela acha que entende de economia e sabe o que é melhor para o Brasil e sabe todas as complexidades. Isso acontece porque nós estamos perdendo a nossa capacidade de manter pensamentos complexos. Esse também é um problema do cérebro apodrecido, essa falta de complexidade. Esse termo cérebro apodrecido, ele tem a origem lá com o filósofo David Thoreau, em 1854. Aí ele vai escrever um livro que se chama Walden. Nesse livro ele vai descrever que ele volta para o campo, ele fica lá no retiro no campo, sozinho, na solitude, contemplando a vida, e ele traz vários questionamentos e várias reflexões sobre o que é viver na natureza e o que realmente vale a pena viver. Será que viver é a gente realmente sair comprando tudo que nós queremos? Será que viver é a gente realizar todos os nossos desejos? O que é viver? Ele vai trazer essa reflexão nesse livro. Super recomendo para você que está querendo olhar a sua vida de uma forma mais profunda. Walden, do David Thoreau. Nesse livro aqui, eu até notei aqui a parte do livro em que ele cita essa parte do brain rot. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha, ele me fala o seguinte, abre aspas, eu me pergunto se não estamos perdendo a capacidade de ouvir, não apenas os sons da natureza, mas também os sons mais sutis da vida. Trocamos o barulho da cidade pelo silêncio da sociedade. A nossa mente acaba apodrecendo. Então, esse livro de 1854, ele vai dar origem ao que nós vamos chamar hoje de cérebro apodrecido, esse nosso declínio cognitivo que nós estamos hoje. Então, imagina que é como se a gente, quando a gente está nas redes sociais, quando a gente está nesse sistema de recompensa rápido demais, é como se nós estivéssemos com o nosso cérebro, alimentando essa máquina, o nosso corpo como um todo, com prazeres curtos. Hoje, se a pessoa assiste um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, a pessoa já não tem mais paciência de assistir aquilo porque é longo demais, é longo demais. Não é que é longo demais, nós estamos perdendo a nossa capacidade de conteúdos longos. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de reter uma informação de 5, 10, 15, 20 minutos, 40 minutos. Nós simplesmente estamos perdendo isso. Então nós estamos alimentando cada vez mais o nosso cérebro com conteúdos rasos, com conteúdos supérfluos, e depois a gente precisa sentar para fazer uma tarefa complexa, a gente reclama porque nós não conseguimos fazer isso. E aí a gente começa a perceber que o nosso cérebro é uma máquina viciosa em entretenimento. Nós estamos acostumados a fazer as coisas que nos dão prazer. Nós estamos acostumados a fazer as coisas que nos dão entretenimento. Se algo dá trabalho, se algo é difícil de fazer, se algo demora um pouco para ter o resultado, a tendência é desistir logo de cara. Por quê? Porque nós estamos acostumados ao vício temporário, nós estamos acostumados ao prazer rápido, muitas vezes de 15 segundos, a duração de um vídeo, de um story, por exemplo. Então nós estamos acostumados a esses conteúdos cada vez mais curtos. E a rede social, ela traz esses conteúdos rasos. Quantas vezes nós estamos na rede social e a gente fica às vezes horas vendo meme, vendo gatinho, cachorrinho, nada contra gatinho e cachorrinho que eu adoro. Mas será que a gente não está perdendo tempo demais nas redes sociais? Será que nós estamos perdendo tempo demais para coisas supérfluas e depois nós não temos tempo para fazer aquilo que realmente importa? De fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física, de cozinhar. Às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de cozinhar, eu odeio preparar minha comida. Não tenho tempo de preparar minha comida. Será que você não tem tempo mesmo de preparar o seu alimento? Ou você está gastando o seu tempo com tanta besteira que não sobra tempo nenhum para você fazer aquilo que realmente é importante? Se nós formos olharmos, se a gente fazer uma comparação, por exemplo, das redes sociais, uma comparação da quantidade de tempo que nós usamos, gastamos nas redes sociais, imagina uma pessoa que vive por volta de 80, 84 anos. Se ela usar 2 horas de redes sociais por dia, ela vai estar em média 12 anos. Ela terá perdido 12 anos da vida dela simplesmente nas redes sociais, usando 2 horas por dia. E normalmente nós usamos muito mais do que 2 horas por dia. Então dá para você ver a quantidade de vida que nós perdemos simplesmente com conteúdo raso.
Então isso é muito importante, que a gente se dê conta do custo que é isso. Cada like, cada curtida, cada comentário que nós temos, cada stories que a gente faz e recebe coraçãozinho, cada vez que isso acontece, é como se fosse um disparo de neurotransmissor que faz com que a gente queira mais esse prazer de novo. Então, se você recebeu 50 curtidas numa foto que você colocou, na próxima vez você vai querer pelo menos 50 curtidas, senão aquilo vai te trazer um desgaste emocional. Ou seja, nós estamos atrás de uma validação social e cada vez menos nós sabemos quem nós realmente somos. Isso é de extrema importância você começar a refletir se as suas ações, se aquilo que você faz na sua vida, se aquilo é porque você realmente quer ou se você faz aquilo para ter um reconhecimento do outro. Se o outro fala que é bonito, você fica feliz porque realmente é bonito ou porque só o outro falou? Boa parte das pessoas vivem apenas de aparência. E aí, se te fala de rede social, é difícil a gente realmente resistir a esses conteúdos rasos, supérfluos, memes, piadas, porque é um prazer fácil, é um prazer rápido. Então nós estamos acostumados a isso. E aí, de repente, quando nós temos que ler um livro de 100 páginas, as pessoas já falam: Meu Deus, 100 páginas é muita coisa, eu não consigo. Aí a pessoa já vai lá, joga no chat GPT, que é um resumo do livro, porque ela não tem tempo, ela não consegue ler um bendito livro de 100 páginas. Então nós estamos cada vez mais acostumados com essa recompensa rápida. E é uma troca muito desigual se a gente for pensar no prazer que nós temos de conhecer uma coisa profundamente com esse prazer que nós temos rápido. Seja de um vídeo de 10 segundos, é rápido, né? Então a gente percebe que é uma troca muito desigual. Nós vendemos a nossa atenção, nós vendemos a nossa cognição, nós vendemos a nossa capacidade de foco, nós vendemos a nossa capacidade de pensamento crítico para o entretenimento, para o prazer rápido. E normalmente, nas redes sociais, no geral, todas as redes sociais, nós acabamos sendo um produto dessas redes sociais, onde anunciantes vão colocar coisas ali e você simplesmente está ali para ser um consumidor. Então, perceba, vale a pena você desgastar sua mente, vale a pena você ter todo esse prejuízo cognitivo por isso, por um prazer momentâneo? Vale realmente a pena? Então, se a gente vê, por exemplo, por que a gente vai ver um vídeo, né? Vamos pensar assim, por que eu vou querer ver um documentário de 2 horas sobre um assunto interessante se eu posso ver um vídeo curtinho de 10 segundos? Algumas pessoas vão dizer, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Qual que é o impacto disso? Cada vez menos cognição, cada vez menos atenção, cada vez menos concentração nas coisas, cada vez menos capacidade crítica de fazer as coisas. Hoje nós temos um grande problema, que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas analfabetismo funcional, onde pessoas leem coisas, mas não conseguem compreender a capacidade e a complexidade daquilo. Não significa que a gente não lê. Eu tenho um amigo que eu estava conversando com ele outro dia, sentado numa mesa de restaurante, conversando, e ele falou: Olha, o brasileiro lê bastante, lê comentário, lê postagens, lê matérias na internet, lê mensagens pelo WhatsApp. Nós lemos bastante, mas será que nós estamos lendo com qualidade? Será que aquilo que nós estamos lendo está ajudando a melhorar o nosso pensamento ou só trazendo mais confusão, só trazendo mais desgaste? Então nós precisamos colocar isso na balança para ver como que nós estamos fazendo essa nossa troca. E aí, se a gente fala nas redes sociais, a gente vai perceber que as redes sociais elas acabam agravando esse problema, que é as chamadas bolhas digitais. O que são as bolhas digitais? Bolhas digitais, nós temos o algoritmo de todas as redes sociais. À medida que você vai curtindo, que você vai gostando de uma postagem, o algoritmo, esse programinha, esse código, ele vai aprendendo que tipo de coisas que atrai a sua atenção. Ah, você gosta de tartarugas? Então toda vez que você dá uma curtida na tartaruga, toda vez que você assiste um vídeo de 20 segundos, o algoritmo entende que você gosta de tartaruga. Então, todo o aplicativo quer que você fique nele. Então, se você gosta de vídeos de tartaruga, o algoritmo vai entender isso muito rapidamente.
Se duvidar, 10 segundos é suficiente para o algoritmo entender que você gosta de tartaruga. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai começar a mostrar para você mais vídeos de tartaruga. Por quê? Para que você fique dentro da rede social. Quando ele começa a mostrar para você vários vídeos de tartaruga, você fica ali de repente 1 hora, 2 horas. E aí começa a acontecer um fenômeno interessante. Como eu falei de bolhas digitais, o algoritmo vai começar a mostrar para você um mundo das tartarugas. Ração para tartaruga. Se tiver um anunciante que vende ração para tartaruga, vai aparecer o anúncio para você de tartaruga. Como comprar a sua tartaruga, como cuidar da sua tartaruga, veterinário de tartaruga. Vai aparecer um monte de coisa de tartaruga para você comprar, para você aprender, para você ficar ali dentro daquela bolha digital. E aí vai começar a acontecer um fenômeno que você vai achar que todo mundo no mundo gosta de tartaruga. Porque se você está vendo tudo aquilo na sua rede social, é claro que o mundo inteiro gosta de tartaruga. O mesmo acontece, pessoal, com política. Infelizmente, quando você começa a gostar de uma ideologia política, seja ela qual for, às vezes tem pessoas que acham que ideologia é somente de esquerda, existe muita ideologia de direita também, existe até ideologias no centro. Se você começa a gostar muito de determinadas postagens de um espectro político, o algoritmo vai entender que você é daquele espectro político e ele vai começar a mostrar mais coisas para você daquele espectro político e coisas contra os espectros políticos diferentes. O que isso vai acontecer com a sua mente? Você vai começar a ter uma falsa sensação no mundo de que você está certo porque você está recebendo cada vez mais vídeos que corroboram com a sua visão de mundo e cada vez mais você vai ter certeza de que aquilo que você está fazendo é o real. Por quê? Porque você está recebendo o tempo todo esse tipo de conteúdo. Então é muito importante que você tome cuidado quando você começa a receber muito conteúdo somente daquilo que você gosta. Você pode estar dentro de uma bolha digital e você nem percebe. É mais ou menos quando a gente compra um carro ou compra uma roupa que a gente gosta muito. Depois a gente anda na rua, a gente começa a ver aquele monte de carro do mesmo jeito. Fala, meu Deus, olha quanto carro que tem aqui. Por que que isso acontece? Porque a sua atenção foi direcionada para aquilo. O mesmo é com as bolhas digitais. O algoritmo começa a mandar muita informação para você daquele assunto que você gosta, então você tem a falsa sensação de que o mundo inteiro pensa exatamente como você. Se eu te perguntasse agora, você lembra do vídeo que você viu há 10 minutos atrás? Será que você realmente conseguiria lembrar do vídeo que você viu há 10 minutos atrás e há meia hora atrás? Se nós pararmos e pensarmos sobre isso profundamente, nós vamos perceber que a gente tem um excesso de informação, nós temos um excesso de conteúdo, um excesso de vídeos, de distração, mas a gente não retém a informação. Então, em meia hora, se você vê um vídeo de 20 segundos, imagina quantos vídeos que você pode ver em meia hora, vídeos de 20 segundos. Imagina, você vê 3 vídeos por minuto, 60 segundos, 3 vezes 6, 18. Você vai ver em meia hora 180 vídeos de 20 segundos. Será que você realmente vai conseguir reter tudo isso de informação? Pensa sobre isso. Pensa se você está usando as redes sociais de forma sábia, de forma correta, de forma equilibrada. Um outro problema que nós temos nas redes sociais é quando a gente vai mexer nas redes sociais, a gente vai mexer no Instagram, ou vai mexer até mesmo no YouTube, ou em algum lugar, e a gente fala assim, eu vou mexer por 5 minutos. E de repente você se dá conta, você está fazendo outra coisa, de repente você para, faz outra coisa, de repente você faz outra. Quando de repente você se dá conta, já passou 2 horas. Já aconteceu isso com você? Então nós perdemos muito tempo nessas redes sociais, perdemos muito tempo na internet como um todo, porque nós não temos esse autocontrole. A gente não sabe a hora de parar. Olha o cachorrinho latindo, tá vendo? A gente não sabe a hora de parar. A gente não sabe a hora de falar, não, agora eu tenho que parar com isso. Não, a gente consegue ficar 1, 2, 3 horas, 4 horas na internet, mas a gente não consegue ler um livro de 20 minutos porque é difícil, cansativo, é chato. Então, será que realmente a gente não consegue porque a gente não consegue ou porque o nosso interesse está completamente deslocado para uma outra coisa? Então, eu quero mostrar para você aqui qual é o custo, quais são os custos do apodrecimento do nosso cérebro, né? O que acontece com você ou com a nossa sociedade como um todo quando nós temos o nosso cérebro apodrecido?
A primeira coisa que nós estamos vendo, isso está virando uma epidemia no Brasil, é ah, uma sociedade, um país, eu vou falar do Brasil, né, que é o meu país, um país cada vez menos, cada vez com menos pensamento crítico. Eu estou sendo bastante cauteloso para usar as palavras corretas, para não ofender as pessoas que têm falta de pensamento crítico, porque quanto menos nós sabemos de uma coisa, mais certeza nós temos de que nós somos inteligentes. Quanto menos nós sabemos de um assunto, mais certeza a gente fala. E se nós olharmos por aí para o nosso Brasil, nós temos muita gente que fala as coisas com uma certeza, mas tem propriedade para falar, conhece do assunto, mas está berrando a sete ventos como se fosse um especialista. Então, um dos efeitos colaterais desse cérebro apodrecido é essa falta de pensamento crítico da sociedade como um todo. As pessoas simplesmente acreditam no que foi dito, acreditam no vídeo do WhatsApp, acreditam no vídeo do YouTube, acreditam na matéria de jornal, acreditam naquilo que ela ouve porque foi dito para ela, então ela acredita. Ela não tem pensamento crítico. Um outro problema que nós temos do cérebro apodrecido é a falta de empatia. Lembra que eu falei das bolhas, das bolhas digitais? Então imagina, se você está o tempo todo recebendo somente coisas que te dão prazer, você está o tempo todo recebendo vídeos que corroboram com a sua visão de mundo, você vai ficando cada vez menos exposto a pessoas que pensam diferente, você vai ficando cada vez menos exposto a pessoas que têm uma visão de mundo diferente. E isso faz com que nós vamos perdendo a nossa empatia de ver como o outro se sente. Se você está um tempo nas redes sociais, você sabe muito bem, às vezes, o antro e as discussões que entram em determinadas postagens ou determinados vídeos. A forma como as pessoas se comportam nas redes sociais muitas vezes não é como ela se comporta presencial. Muita gente é valente na rede social, mas quando encontra pessoalmente, a pessoa não consegue escrever nem metade do que ela falou ali. Principalmente porque ela escreveu aquilo com a ajuda do Google ou de algum outro site. Ela não consegue pensar por si mesma. Isso vai causando um excesso ou uma falta, aliás, uma falta de empatia. Um outro problema que nós vamos tendo com o cérebro apodrecido é que cada vez mais nós vamos perdendo a nossa capacidade de consumir vídeos longos, consumir conteúdos longos. Nós vamos perdendo essa nossa capacidade. É mais ou menos como um músculo. Imagina que você vai deixando de exercitar o seu corpo, então cada vez mais você vai ficando mais fraco e cada vez você não consegue ter força nenhuma. Até que chega um momento em que você machuca de abaixar para pegar uma calça, você machuca de virar de repente, ou seja, o seu corpo está tão fragilizado que pequenas coisas do dia a dia são suficientes para poder te lesionar. O mesmo acontece com a nossa mente. Se nós ficamos somente em conteúdos rasos, quando nós pegamos qualquer coisa, nem precisa ser tão complexo, qualquer coisa de meia complexidade, nós quebramos, porque nós não conseguimos mais digerir conteúdo complexo. Um outro problema que nós temos com o cérebro apodrecido é que as pessoas estão ficando cada vez mais com certezas subjetivas. As pessoas cada vez têm mais certezas da posição política dela, cada vez mais certeza da religião dela, cada vez mais certeza da visão de mundo dela, cada vez mais certeza das coisas. Por quê? Porque ela passa o dia inteiro recebendo vídeos e conteúdos da bolha digital. Então ela já acha que ela é uma especialista só porque ela viu 20 vídeos de 1 minuto cada um. Fala, nossa, mas eu vi 20 vídeos de 1 minuto cada um, já sou especialista. Ou às vezes ela vê um vídeo de 1 hora no YouTube e ela já acha que ela já é especialista naquele assunto. Então as pessoas estão ficando cada vez mais com verdades. Eu vou te dar uma dica para você. Quanto mais certeza uma pessoa tem sobre um assunto, provavelmente menos ela sabe daquele assunto. Quando alguém é especialista sobre alguma coisa, quando alguém realmente entende sobre uma coisa, a pessoa fala com cautela, fala com cuidado, porque ela entende a complexidade que envolve esse determinado assunto. Então, quanto mais certeza uma pessoa tem de um assunto, provavelmente menos ela sabe. Um outro problema que nós temos do cérebro apodrecido é os níveis estrondosos de ansiedade. Hoje, provavelmente você conhece alguém que sofre de ansiedade, se não for você mesmo.
Todos nós conhecemos alguém que sofre de ansiedade e cada vez mais essas crises de ansiedade estão vindo cada vez mais cedo. Como eu falei no começo aqui do vídeo, nós temos pessoas, que eu conheço pessoas de 15, 20 anos que sofrem de ansiedade. Então isso não era para acontecer, não era. Nós não podemos permitir que esse estilo de vida correndo, esse estilo de vida agressivo, nós não podemos permitir que esse estilo de vida em que desconsidera o ser humano em prol de um produto, que isso seja a forma como você vai conduzir a sua vida. Não vale a pena. Não vale a pena o estresse que você tem para entregar o trabalho. Não vale a pena a saúde que você, sabe, você perde a sua saúde. Não vale a pena. Não vale a pena. No final das contas, você vai ficar doente, você vai ser substituído no seu trabalho, você vai ser mandado embora e vai ser substituído por uma outra pessoa que em brevemente vai ficar doente também. Nada nesse mundo, eu não canso de falar isso, nada nesse mundo vale a pena se o custo disso for a sua saúde. Então o cérebro apodrecido, ele está levando assim os níveis de ansiedade lá em cima. Outro problema é a depressão. Nós temos pessoas cada vez mais depressivas. É claro que nem todo caso de depressão o responsável são as redes sociais e o cérebro apodrecido. Mas você ter o cérebro apodrecido, você não conseguir fazer coisas complexas, você não ter concentração, você vai perdendo o propósito da vida. Quando você perde o propósito da vida, você pensa, eu trabalho para quê? Para que eu faço isso? Para quê? Todos nós precisamos de um porquê. Então, o cérebro apodrecido, ele prejudica a nossa mente nesse sentido, de fazer com que a gente vá perdendo o sentido da vida. As coisas vão perdendo graça, as coisas vão ficando preto e branco, as coisas vão ficando sem sal. Então, muito cuidado com isso. Um outro problema é o fear of missing out, que significa o medo de perder alguma coisa. É aquela sensação que nós temos, nossa, se eu não entrar no Instagram agora, se eu não ver a atualização no meu WhatsApp, eu vou perder algo muito importante, vou perder uma matéria, uma notícia muito importante, alguma coisa que aconteceu e que precisa da minha atenção. Então esse Fear of Missing Out, FMO, é justamente isso, é essa nossa falsa percepção, essa nossa ilusão de que nós estamos desatualizados ou que a gente não sabe da última notícia. Então nós temos que ficar sintonizados 24 horas na internet para não perder nada. Claro, nós não vamos ficar alienados dos problemas do mundo. Eu nem quero que você fique alienado, que você descarte as suas redes sociais e viva embaixo de uma pedra, não é isso. Mas eu quero que você reflita. Vale a pena? Você consegue digerir toda a informação, toda a notícia que você recebe do mundo inteiro? Você consegue digerir isso? Ou você simplesmente está colocando nos seus ombros o peso do mundo? Um outro problema que nós temos com o cérebro apodrecido é essa nossa falta de capacidade de lidar com o contraditório. A nossa falta de capacidade de lidar com pessoas que pensam diferentes de nós. Pessoas com cérebro apodrecido têm muita, muita, muita falta de flexibilidade cognitiva. Se as coisas não são do jeito que ela quer, ela entra em paranoia. Se pessoas não acreditam no que ela acredita, ela entra em paranoia. Se as pessoas não fazem o que ela quer que as pessoas fazem, ela entra em paranoia. E se nós olharmos o nosso país hoje, nós vamos perceber isso, né? Hoje nós temos assim uma leva muito grande de pessoas que se dizem pessoas saberem a verdade e elas querem que toda uma sociedade, todo um país viva de acordo com aquilo que ela escolheu para ela. Eu sou 100% a favor da liberdade. Eu quero que você tenha a opção de escolher o que é bom para você. Mas eu não permito que você decida como eu vou agir. E o que nós temos hoje no nosso país é cada vez mais pessoas com certezas, seja certezas políticas, seja certezas religiosas, em que elas querem que a percepção, a visão de mundo religioso dela seja aplicado para todo mundo. Porque ela sabe o que é a verdade, porque o Deus dela é o real, ela sabe aquilo, então ela quer obrigar todo mundo a se comportar daquela forma. E aí eu pergunto, cadê a liberdade? Aonde está a liberdade? A liberdade está em eu viver da forma como eu quero, da forma como eu penso, como eu existo e permitir que você também viva da forma como você quer. Se você quer se restringir em algumas coisas, ótimo, se essa é a sua vibe, manda bala. Se você não quer fazer determinada coisa,
ótimo. Se essa é a sua vibe, manda bala. Se você quer fazer determinada coisa, ótimo, faça para você. Mas não me obrigue a agir de acordo com a sua vontade. Então nós percebemos que as pessoas hoje estão cada vez perdendo essa capacidade de lidar com o contraditório. As pessoas não conseguem mais. Vamos concordar em discordar? Eu não concordo com o que você falou, mas não vou perder o respeito por você. Vamos concordar e discordar. Nós não temos mais isso. As pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de discutir, de conversar com pessoas que pensam diferentes que elas. Por quê? Cérebro apodrecido, bolha digital, fear of missing out, porque ela quer estar atualizada o tempo todo, viés de confirmação. Tudo isso faz com que a pessoa perca a capacidade de ter conversas difíceis. Um outro problema que nós temos é essa constante necessidade de validação online. Então, desde que foi instaurado likes, curtidas, as pessoas fazem as coisas em busca de reconhecimento digital. E aí eu pergunto para você se você também não é uma pessoa que está buscando esse reconhecimento digital. Para você parar realmente, pensa e raciocina. É isso que eu quero para mim? É isso que eu estou fazendo? Eu faço porque eu realmente quero ou eu simplesmente faço porque quando o outro curte eu me sinto bem? Né? Então existe aqui, eu quero deixar para você uma dica de como você pode lutar com o cérebro apodrecido. Você precisa de duas coisas muito importantes no cérebro apodrecido para você trabalhar. Aliás, eu quero falar aqui para vocês, boa parte disso que eu estou ensinando para vocês, nós temos outros conteúdos lá na Fonte, que é a minha comunidade online. Se você quer fazer parte da Fonte, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu tenho aulas lá, inúmeras aulas dos os As de independência, autonomia, liberdade. Tem uma aula de como você ter uma saúde de ferro. Enfim, tem inúmeras aulas. Dá uma olhadinha aqui para você poder fazer parte. Por que eu estou falando isso para você? Para você ter uma mudança na sua vida, principalmente do cérebro apodrecido, você vai precisar de duas coisas. Primeira, constância e segunda, esforço. Se você não tiver constância, você não vai conseguir mudar esse vício que você está. Se você não tiver esforço, se você não fizer um esforço voluntário, não importa eu fazer 50 mil vídeos, não importa você ficar doente, ir para o hospital, o médico falar para você, você está destruindo a tua mente. Se você não fizer o esforço, se você não tiver uma consistência daquilo que você quer fazer, você não vai conseguir corrigir o seu cérebro. O cérebro apodrecido, você pode rejuvenescê-lo novamente, mas você precisa querer. Então você precisa dessas duas coisas, consistência e esforço. E aí eu separei aqui para vocês 4 estratégias para você utilizar. Lá na Fonte tem outras estratégias para você melhorar a sua cognição em diversos aspectos de autonomia, de autoconhecimento, mas aqui eu deixei 4 estratégias para você trabalhar com isso com seu cérebro apodrecido. A primeira delas é o detox digital. Você precisa, não adianta, se você é, por exemplo, se você tem problema com álcool, se você é alcoólatra, se você sofre de álcool, com problema com álcool, você precisa se afastar disso. Não tem como você trabalhar com isso estando envolvido no meio da coisa. Se você sofre do cérebro apodrecido, você precisa considerar seriamente em fazer um detox digital. Para isso, você pode se desconectar durante um tempo, você pode falar, olha, das 9 às 11 da manhã eu não vou mexer nas redes sociais, eu não vou mexer na internet, eu vou fazer outra coisa. Não tenho nada para fazer, não tem problema, você fica à toa, não faça nada, mas não se renda à tentação de mexer nas redes sociais. Você precisa encontrar aí um momento em que você não vai mexer nas redes sociais para você poder fazer essa desintoxicação das redes sociais. Uma outra coisa muito importante, quando você acordar, não vá direto mexendo no celular. Tem pessoas que abrem o olho, já pegam o celular e colocam na cara. Ou quando vão dormir, dormem com o celular na cara. Não faça isso. Não faça isso. Um processo de dormir, de descanso, de você ir dormir ou de acordar, é um processo de muita sensibilidade para o seu corpo e você está ali com as redes sociais, vendo a notícia ou vendo coisas. Será que você realmente está aprendendo? Comece a fazer coisas tranquilas. Então, não acorde de manhã já mexendo ali no celular. A segunda estratégia que eu quero dar para você é para você ser exigente com o conteúdo que você consome. Você precisa ser seletivo.
Você não é seletivo com a sua roupa, você não é seletivo com a sua alimentação, você não é seletivo com seus amigos. Nós somos seletivos com um monte de coisa na nossa vida, mas com conteúdo digital a gente assiste qualquer besteira. Então você precisa ser seletivo. Ah, eu sigo 1.000 pessoas. Gente, você precisa realmente seguir 1.000 pessoas? Se tem uma pessoa que você segue que te faz mal, que você não gosta dessa pessoa, essa pessoa só te dá gatilhos de coisas ruins, para de seguir, simples assim. Se você segue um determinado influenciador que só fala coisas que te irrita, que te traz um mal-estar, que te evoca aquilo que você tem de pior, para de seguir. Você precisa ser mais exigente com o seu conteúdo digital. Comece a ser influenciado por pessoas que vão fazer o bem para você. Comece a ser influenciado por pessoas que vão te trazer liberdade, por pessoas que vão te trazer autonomia de pensamento. Comece a ser influenciado por pessoas que vão te fazer uma pessoa melhor. Não seja influenciado por pessoas que te fazem pior. Então seja seletivo na escolha do seu conteúdo digital. A terceira estratégia é você limitar suas redes sociais. Então eu quero que você pense assim, as redes sociais é um lugar que você vai, a internet é um lugar que você vai. Quando você está na sua cidade aí, tem alguns lugares de toda a cidade que são lugares mais perigosos, lugares que você, por exemplo, não iria à noite. Eu quero que você pense da mesma forma nas redes sociais ou na internet. Tem alguns lugares que você não deveria ir, você sabe que não deveria ir, então não vá. Tem alguns lugares que você sabe que você não deveria arrumar briga. Se você está na rua, pessoas estão brigando, você não vai chegar lá querendo arrumar confusão, né? Você se afasta, você se protege. O mesmo tem que ser nas redes sociais. Então, limite as suas redes sociais. Evite fofoca. Evita discussão. Se você está vendo que tem uma thread aí, comentários de discussão, de briga, de ofensa, não entra nisso. Não entra. Eu sei que eu estou falando para... A cada 100 pessoas que eu estou falando isso, talvez 5 pessoas vão me ouvir isso. As outras 95 pessoas adoram uma briga, uma fofoca, tiro, porrada e bomba nas redes sociais. Mas não faça isso. Não vai mudar nada, você não vai convencer ninguém mandando textão, brigando em comentários. Você não vai conseguir convencer ninguém. Não perca o seu tempo. Lembre que o processo de recuperação do seu cérebro apodrecido é responsabilidade sua. A outra pessoa que está brigando na fofoca, na discussão, ela não está interessada nisso. É você que está querendo. Então é você que tem que fazer esse esforço voluntariamente de não ficar alimentando a sua mente com essas coisas que não levam a lugar nenhum. E a quarta estratégia que eu quero deixar para você é praticar yoga e meditação. Tecnicamente, meditação faz parte do yoga, mas de forma didática eu gosto de separar para ficar mais fácil de entender. Você precisa ter o controle do seu corpo. Não adianta você ser super intelectualizado se você não faz uma atividade física. Não adianta você ser super... ler um monte de livros se você tem zero vitalidade no seu corpo. O yoga é uma excelente alternativa para você que quer fazer uma atividade física, mas talvez não gosta necessariamente de academia, o yoga pode te ajudar muito. Ou se você é de academia, mas sente que está cada vez mais perdendo a sua flexibilidade, o yoga também pode te ajudar, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto filosófico. Tem uma aula muito interessante lá na fonte que eu abordo esses aspectos do yoga. No aspecto filosófico, no aspecto espiritual, o yoga é uma prática espiritual. Não é uma prática religiosa, mas uma prática espiritual. E a meditação vai te ajudar na questão do foco. Como a sua atenção está toda desregulada, como a, a sua mente está toda apodrecida, né? Como a gente falou, o cérebro aqui está apodrecido de forma metafórica, você precisa recuperar a sua mente. E a meditação de verdade, não essas meditações bobas que a gente encontra pelo YouTube, que a pessoa fica 1 hora falando besteira, fazendo meditação com alienígena. Esquece isso. Nós precisamos de meditação que realmente vá treinar a sua mente para atenção, para concentração, para que a sua mente fique afiada e não uma mente boba que tem zero pensamento crítico. Então a prática da meditação e do yoga vão te ajudar. Então resumindo aqui para você as 4 estratégias. Detox, cuidado com as redes sociais, se afaste um tempo das redes sociais. Não precisa ser radical de deletar a sua rede social, não faça isso. Aprenda a moderar. Não vou usar minha rede social à noite. Ponto. Não usa. Ponto. Não vou usar. Deu a noite, entardeceu, não vou usar mais. Detox digital. Segundo, seja mais exigente com
o que você consome, com os conteúdos que você consome. Terceiro, limite as redes sociais. Evita fofoca, discussão, briga, comentários desnecessários. Às vezes, quando pessoas fazem comentários desnecessários, se você for uma pessoa que vai comentar algo ruim aqui no meu vídeo, quando eu começo a assistir coisas, eu começo a ler conteúdo, o comentário, e vejo que a pessoa escreveu algo ruim e está vindo de um lugar de ódio, eu nem leio. Muitas vezes eu vou lá e deleto. Pra que eu vou ler isso? Pra que eu vou perder tempo com alguém que eu nem conheço, que só quer fazer uma crítica, que só quer fazer um mal? Pra quê? Não perca o tempo. Então faça o mesmo. Se você vê que alguém faz um comentário ruim sobre você, vai lá, deleta e pronto, acabou. Pronto, não existe mais. E o quarto passinho ali, pratique yoga e meditação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado assim a ter um pensamento geral do que é o cérebro apodrecido, que tenha feito você entender a necessidade de trabalhar isso na sua mente e o quão benéfico é as práticas que você pode fazer do yoga, da meditação para melhorar o seu cérebro e o quão ruim é você ficar com o seu cérebro apodrecido. Espero que você goste. Comente aqui, deixa aqui no comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você chegou aqui até o final comigo, ó, você é guerreiro. Se você chegou aqui até o final comigo, se inscreva aqui no canal, que eu vou postar vídeo agora com bastante constância para você estar sempre atualizado. Aqui na descrição do vídeo também tem aqui o link para você fazer parte do Cartas Filosóficas, para você receber e-mails filosóficos toda semana. E aqui na descrição também tem o link para você fazer parte da fonte. Certinho? Nos vemos no nosso próximo conteúdo. Até mais!